Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está do outro lado da telinha acompanhando o canal O Mundo da História. Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho, pegando a onda aí dessas greves que estão acontecendo por todo o Brasil. A gente vai falar de um movimento grevista que aconteceu no começo do Brasil República, exatamente quando o Brasil estava ganhando forma de república. Ainda era dominado por grandes famílias oligárquicas. Esse movimento ele vai ficar conhecido para a história como a greve de 1917. O que essas pessoas que estavam engajados nesse movimento lutavam? Quais reivindicações eram solicitadas? Então a gente vai começar a desmembrar tudo que foi de reivindicações e de situações que vão gerar para os tempos de hoje alguns confortos e melhorias, né? Que todo esse movimento de greve, com o seu final, ele traz, não logo a princípio, mas num curto prazo, ele traz melhorias. Então a gente vai aprender como aconteceu essa primeira greve republicana e quais os motivos levaram ela a acontecer. De olho na telinha. O movimento operário teve início no início do século XX. O ambiente das fábricas era insalubre, mal iluminado e sem ventilação adequada. Os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, salários que não acompanhavam o aumento do custo de vida. Além disso, não havia direito a férias, nem aposentadoria. Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, enquanto no Rio de Janeiro, estes somavam mais de 35%, a maioria formada por imigrantes italianos, portugueses e espanhóis. Apesar da frequente rivalidade entre brasileiros e estrangeiros, assistiu-se na Primeira República à formação de um movimento operário combativo e atuante. Diante de tantas situações precárias, com as nossas primeiras fábricas, duas ideologias permearam na cabeça desses trabalhadores, uma socialista e a outra anarquista. Caso você tenha dúvida sobre essas duas ideologias, dê uma pesquisadinha para você complementar melhor os seus conhecimentos. Vou falar um pouco sobre como essa ideologia socialista ela chegou na cabeça desses operários, que eles deveriam, através de atos democráticos, chegar ao poder. Já na anarquista era totalmente diferente. A ideologia ela negava que as pessoas fossem voltar, dizia não voltem. E outra, eles tinham que, através de revolução, através de greve, chegar ao poder. De olho na telinha. Analise a imagem. Essa é uma fábrica que situava-se em São Paulo, a famosa Matarazzo, fábrica de tecido. Todos que estão na foto tratam-se de trabalhadores. O que é que a gente nota de estranho com esses trabalhadores? Os primeiros, olhe o centro e olhe na lateral e alguns nos ombros. Eles não têm idade de ser trabalhadores, mas atuavam como trabalhadores. Então, uma das primeiras reivindicações era que crianças não trabalhassem. Abaixo de 18 anos não deveriam estar inseridos nesse ambiente. O Império Matarazzo reinou por quase 100 anos no Brasil. Se espalhou por todo o Brasil e teve várias variações, como cerâmica, tecidos e outras vertentes. Nessas indústrias, a má condição dos trabalhadores era equiparada aos trabalhadores do século XVIII da Inglaterra. Aqueles que já estudamos em outros movimentos que ocorreram, como ludismo, como cartismo, em outras aulas. Note o poderio econômico que se tinha para aquela época. Veja a grandiosidade das construções.
Então você vê que a Matarazzo, ela reinou por 100 anos aqui com uma força de trabalho que hoje não teria condições de acontecer. No início do século XIX, os operários tornaram-se mais atuantes. Em 1903, realizaram no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro, reunindo trabalhadores de várias partes do Brasil. Esse congresso decidiu que o dia 1º de maio, anotem aí, dia 1º de maio de 1907, marcaria o início de uma grande campanha pela jornada de 8 horas. Graças a Deus que isso aconteceu, porque hoje trabalhamos a 8 horas. Os operários fizeram então várias greves naquele ano, a maioria delas em São Paulo. O governo reagiu reprimindo e prendendo trabalhadores. Apenas 2 categorias conquistaram o direito de trabalhar 2 horas, os gráficos e os predeiros. Como resposta a esse movimento grevista, imagina o que o governo fez. Criou uma lei chamada de Adolfo Gordo. Vê se essa lei tinha cabimento nos tempos de hoje. Ela expulsaria do Brasil o estrangeiro que participassem de greve. Veja a charge daquele momento. Nessa charge, o presidente Prudente de Moraes está tampando a boca de um operário com traços de imigrante. Você vê como o governo reagia contra o movimento grevista e como eles reagiam com os estrangeiros nesse momento. Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior guerra já ocorrida na Primeira República. O movimento iniciou-se com a paralisação de algumas fábricas da Moca e do Ipiranga, bairros da capital paulista, e logo se alastrou numa das manifestações de trabalhadores. Às portas de uma fábrica de tecido do grupo Matarazzo, a polícia abriu fogo contra os manifestantes, baleando o operário anarquista Francisco Martins, que morreu no dia seguinte. O enterro do jovem operário foi o estupim de uma greve geral em São Paulo e enfrentamento entre trabalhadores e policiais. Para voltar ao trabalho, os trabalhadores exigiam o que a gente já vem falando: 8 horas de trabalho, aumento de salário, abolição do trabalho noturno para mulher, para menores de 18 anos, pagamento em dias, lógico, né? Diminuição do aluguel e congelamento dos preços dos alimentos. O movimento grevista se alastrou, chegou no Rio de Janeiro, na Paraíba, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Os patrões concordaram em aumentar o salário em 20% e prometeram não dispensar nenhum grevista, respeitando o direito de reunião, libertar os grevistas presos e fazer o esforço em conjunto com o governo para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Diante dessas promessas, os operários paulistas voltaram ao trabalho, terminando a greve. Porém, os empresários passaram a perseguir e a demitir os principais líderes do movimento. No ano seguinte, à greve geral de 1917, as lutas dos operários por melhores condições de vida e de trabalho prosseguiram. Em março de 1922, um grupo composto por líderes operários intelectuais fundou o Partido Comunista do Brasil. O comunista, ao contrário do anarquista e socialista, possuía uma organização centralizada e nacional, que defendia um governo do proletariado e a coletivização das terras e das fábricas. Diferente dos anarquistas, os comunistas participavam do processo eleitoral, pois julgavam que esse era um meio legítimo de atuar para a transformação da sociedade. Poucos meses depois da fundação do PCB, foi colocado na ilegitimidade pelo governo republicano. Apesar disso, continuou atuando de forma clandestina nos sindicatos e nas empresas operárias. De sua parte, os jornais do patronato passaram a rotular todas as greves como ações comunistas, orientadas por Moscou, capital da então União Soviética. As autoridades da Primeira República, por sua vez, consideraram o movimento operário como
um caso de polícia e reprimiram, invadindo associações operárias e prendendo grevistas. O presidente Arthur Bernardes, no entanto, usou uma estratégia para enfraquecer o movimento em 1925. Arthur Bernardes criou uma estratégia que era no dia 1º de maio ser feriado, para que não acontecesse de todo 1º de maio acontecer reivindicações e paralisações. Essa foi uma estratégia de enfraquecer esses movimentos que já vinham desde 1917. Vou falar um pouquinho também da Semana da Arte Moderna, que é uma outra vertente desse período de reivindicações. É a antropofagia cultural. O brasileiro, nesse momento, ele não tinha uma arte expressiva sua própria. Então passaram a ser criados, nesse momento, segmentos como pintura, escritura, músicas, características do Brasil. Vou mostrar algumas imagens para vocês do movimento da Semana da Arte Moderna, que vai também modificar a característica da arte do Brasil do começo da República. De olho na telinha. Esses aí são os responsáveis pela Semana da Arte Moderna. Não acho estranho um número tão pequeno, mas foi bastante expressivo esses daí que estão aí. De Cavalcante, Anita Malfaiate, não é? Escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, não é? E outros que também fizeram essa mudança na nossa arte, cultura e escrita. Veja algumas obras produzidas por esses cidadãos. E com isso você agora consegue entender o que foi as lutas ocorridas no começo do Brasil República e o que chegou para os nossos tempos de hoje. Trabalhos agora, a gente tem uma diminuição de carga horária de trabalho, a gente hoje tem fábricas mais iluminadas, com ambientes mais favoráveis para o trabalho. A gente tem leis agora que protegem o trabalho infantil, não é? A gente sabe que você pode até começar a trabalhar com os 14 anos, mas com um horário bem mais reduzido e na condição de aprendiz. Tudo isso que ocorreu são legados de movimentos grevistas. Então, já que você hoje passa por uma onda de movimentos de greve, entendam que alguns movimentos eles nos trazem benefícios. Às vezes não imediato, mas um futuro breve. Mas eles vão trazer algum benefício que no futuro as pessoas irão usufruir. Gostou da aula? Dá um like, compartilha e continua para fortalecer o nosso canal.